Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje já iniciando a aula 5 sobre a influência cultural artística da África, certinho? Vamos ver um pouquinho das riquezas propiciadas aí pelo encontro, né, dessas três principais culturas do nosso povo. Nós já falamos aqui da contribuição indígena, da europeia e hoje vamos falar da africana, certinho? Temos aqui uma imagem, né, mostra um pouco da arte, um quadro, né, que foi pintado com base aí na fauna e na flora africana. Eu gostaria que vocês observassem, tá, bem direitinho ali o formato, né, do continente africano. Lembrando a vocês, né, cada bandeirinha dessa é um país. Muita gente às vezes acha que a África é um país e a África é um continente. E olha que lindo, com base, né, ali no molde, digamos assim, do continente, né, várias obras de arte foram feitas mostrando um pouquinho da África, um pouquinho da beleza feminina, dos costumes aí em relação né, à moda, os cabelos, né? Inclusive a professora também, né, veio com acessórios aqui que nós herdamos aí dos africanos, né, as cores nos vestuários, e também nós temos ali uma menininha para representar também as crianças africanas. E olha só, o livro de vocês, tá? Arte por toda parte, aproveitem ele para estar lendo, para estar estudando, nos traz o seguinte: a cultura brasileira, em sua origem afrodescendente, né, semente jogada em terreno fértil, inspirou a criação de músicas e danças, misturas culturais entre vários povos que germinam arte e formam na nossa brasilidade, patrimônio material e imaterial de uma nação. Se nós pensarmos, né, imagina que não tivesse a presença africana aqui em nosso território, né? Quanta coisa seria diferente, quanto nos faltaria na nossa cultura. É claro que a gente sabe que faltaria tanto sofrimento como foi o processo de chegada dos africanos, a gente vai ver um pouquinho, mas nós não teríamos, como nós estamos vendo, a nossa brasilidade não teria tanta contribuição na música. Nós temos ali mestres, né, da música, maracatu, a questão mesmo da genética, a arte, religião, né, a alegria do povo africano. E aqui mostra um pouquinho da rota, né? Infelizmente os africanos eles foram colonizados e eles eram levados, né, como escravos e eram levados para diversos locais, inclusive para o Brasil. Aqui mostra, né, um navio negreiro chegando. A gente observa assim uma imagem linda, mas dentro desses navios negreiros, olha só quanto sofrimento. As pessoas eram trazidas, né, como se fossem, né, um material a ser comercializado, né, ficavam de qualquer jeito, onde comiam, eles também faziam suas necessidades, ficavam presos ali. E aqui essa cena é terrível. Os índios estão dançando, eles eram obrigados a fazer isso para que eles pudessem se movimentar, tá? Os colonizadores, o pessoal que trazia eles não queriam perder sua mercadoria. Então, se os negros se movimentassem, era um jeito, né, para melhorar as articulações, porque a viagem ela levava muitos dias e eram obrigados também a cantar, diz que ecoava, né, uma música muito triste no navio negreiro. Eles vinham como se fossem livros em estantes, né? O espaço ali às vezes mal dava para sentar e estavam sempre ali presos, né, pelos pés, às vezes pelas mãos, e apenas crianças poderiam ter acesso, né, estar ali movimentando, andando, na verdade, ali naquela embarcação. E aí eu vou contar rapidamente aqui sobre o surgimento então das bonecas Abayumi, tá? Uma das crianças, ela já andava triste, uma menininha, sem brilho nos seus olhos, e
A sua mãe, vendo aquilo, ficou pensando o que ela poderia fazer para minimizar o sofrimento daquela criança. E ela rasgou, né, parte da sua roupa, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês aqui, né, como se fossem esses retalhos pretos. Vocês sabem que lá mais na frente a gente vai ver um pouco, né, da roupa africana. Então, muitas vezes tem uma parte, né, lisa, digamos assim, e a outra colorida. Então, se você quiser fazer a mesma bonequinha que aquela mãe teve a ideia de fazer, né, você segue esses seguintes passos. Olha só, corte um retângulo, né, em tecido preto, né, 24 por 12 centímetros, um retângulo preto também, só que aí muda um pouquinho, né, 24 centímetros por 5 centímetros, duas tirinhas finas coloridas e um retângulo em tecido colorido 14 por 8. As imagens eu vou passar aqui rapidamente para que vocês acompanhem. Em casa vocês podem pausar e seguir aí o processo. Tá? Então, com o tecido maior, né? Você vai juntar ali, vai fazer aquele nó, tá? Aquele nó vai ser a cabeça, então observe como é que fica embaixo. Aí você vai cortar para formar as pernas, né? Ali o nó novamente, e aí já tá, né, dando forma. Com o outro tecido preto, você vai dobrar, olha só, amarra, né, formando ali a bonequinha. Agora vamos para o processo da roupa, tá? Com o tecido colorido. A gente dobra mais uma vez, para que fique, ó, o local de cortar, que ali vai ser o vestidinho para colocar na boneca. Tá? Então, aquele espaço é para colocar a cabecinha da boneca e as duas fitinhas coloridas, então, faz, né, o turbante e dá para fazer um cinto. Aquela mãe, ao terminar esse processo, né, imagine, ao levar para sua filha, diz que ela deu o nome da boneca Abayomi e falou: Abayomi, né, faça minha filha novamente sorrir. Tá? Então, essa bonequinha, ela ficou como um símbolo de felicidade. Quando você quer que a outra pessoa seja feliz, você dá uma Abayomi. Então, você pode estar também confeccionando a sua Abayomi e presenteando, né, alguém que você ama. Certinho? E aqui nós temos uma obra de arte, né? O que será isso? Um prato, né? Um prato serve à arte? Né? O que oferece a ela? É de comer ou de ver? Nós vemos ali aquelas linhas, né? O que isso representa? É uma obra da Rosana Paulino, tá? E aqui diz: linhas que vêm do centro ou vão para lá? Coração que pulsa, que conta uma história, tá? Então é mostrando um pouquinho dessa nossa raiz africana, né? De todo esse processo de encontro mesmo, né? E a gente precisa valorizar os nossos ancestrais. Então, aqui, com a chegada, né, ao Brasil dos negros, né, a arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos, olha o detalhe, forçadamente. Ninguém veio para cá para viajar. Para cá pelos portugueses durante os períodos colonial, tá? Quando o Brasil ainda era colônia, depois também no período imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e portugueses, tá? Um detalhe, mesmo o povo, quando ele é colonizado, porque a gente fala do colonizador como numa posição acima, do colonizado abaixo, mas quando se diz de cultura, gente, isso é fantástico, há uma mistura, não há quem mande mais. Elas se misturam e vão formando, ó, novos componentes artísticos de uma magnífica arte, né, que hoje nós temos aqui, afro-brasileira. Nós temos aqui um bloco, né, Afro Iluobá de mim, né? Observem essa imagem. E essas palavras são em Iorubá, tá? De terras africanas vieram para cá. E vem agora um quiz para vocês. Como as mulheres do bloco Afro Iluobá de mim
se expressam para trazer a beleza, história e força das afrodescendentes? A. Por meio da linguagem cinematográfica. B. Por meio de danças e músicas. C. Por meio de pinturas corporais. D. Por meio de escultura de barro. E aí? Tá fácil, né? Vamos ver? Alternativa correta, letra B, por meio de danças e músicas. Nós temos aqui também mais uma obra, tá? Da Rosana Paulino. E é muito curiosa, né? A gente fica observando. E eu não sei se vocês já ouviram falar em patois. Já? Então, na cultura afrodescendente, seria, né, como vocês estão vendo aí, um saquinho. Nesse saquinho aqui, ela colocou sementes dentro. Sabe por quê? Porque essas fotos são fotos dos ancestrais, tá? Vocês em casa, com certeza, têm fotos também dos ancestrais de vocês, tá? Dos avós, alguns também lá dos bisavós, né? Quem de vocês aí já teve curiosidade de perguntar sobre os ancestrais? Né? Eu sempre gostei muito disso, sempre gostei de olhar muita foto, e ela também era assim. Só que na casa dela diz que tinha um baú, e ela tinha muita curiosidade, ela sempre olhava as fotos dos ancestrais. E aqui, esses patois, né, que para os afrodescendentes seria, né, um amuleto, né, algo que trazia proteção e sorte, ela fez isso para que a gente pudesse também refletir e pensar sobre os nossos ancestrais africanos. Então aí são fotos que ela xerocou, né, nesse tecido, costurou e tem as sementes, tá? Porque essas sementes germinaram e nós, né, somos frutos aí dessas sementes. Então, da África, muitos povos vieram para o Brasil. Suas sementes germinaram e sempre florescerão na arte e na cultura brasileira. E vem aqui um trecho, tá, de um poema do Solano Trindade, que diz: Sou negro. A Johnny Silva, sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África, minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs, tá? E eu gostaria de perguntar, o que a poesia do Solano Trindade retrata? A. O barulho exagerado que existia na África. B. Os avós deles que sofreram um acidente. C. O sol da África, que é muito quente. Ou D. Fala sobre afrodescendência. Você prestou atenção? Vamos ver. Alternativa correta, letra D, fala sobre afrodescendência. Essa árvore, pessoal, é o baobá. Ela é símbolo da África, só que assim, a gente não pode generalizar porque a África tem uma diversidade enorme. Ela é mais ali naquela região mais chegada para o sul da África. E ela... Dizem que a semente dela pode ficar na terra até 6.000 anos para germinar, né? É uma árvore que a semente dela fica ali, pode ficar por muito tempo sem germinar. Essa árvore ela é resistente, né? E ela é símbolo então dessa resistência dos africanos. E aqui, o que é sincretismo cultural? A gente veio falando muito disso em relação à nossa herança africana. Nós temos essa igreja em Salvador, ela é revestida em ouro, tá? O estilo dela é barroco, que é um estilo que veio da Europa. Só que, como eu falei, com essa miscigenação que houve, essa mistura que houve entre culturas, né? Ela tem também a influência aí dos indígenas, dos africanos, né? Dos europeus, até porque tinha a mão de obra também deles. Então, o sincretismo é justamente essa mistura cultural relacionada aí também em relação à fé. E aqui nós temos, né, a fala de Freire, que ele fala que a nossa herança cultural africana é visível no jeito de andar e no falar do brasileiro, tá? O gingado brasileiro, né, tem muito aí dos africanos. Então, na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar, né, menino pequeno. Em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a marca da influência negra.
da escrava ou sinhá ama, né, que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, ela própria amolegando na mão, né, o bolão de comida da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal-assombrado, da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé, de uma coceira tão boa, de que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu ao ranger da cama de vento, a primeira sensação completa de homem, né? Do moleque que foi nosso primeiro companheiro de brinquedo. Então, só nesse texto aqui a gente já teria muito, né, a agradecer do que a gente recebeu aí dos nossos ancestrais. Na música nós temos aí o samba, né, que é um dos ritmos aí mais populares do Brasil e tem, né, sua origem nos batuques africanos, nos rituais religiosos, né, essa questão da divindade por meio da música, da percussão. Depois, né, vieram aí os outros ritmos, né, a polca, o maxixe, tudo isso foi incorporados aí aos batuques. O coco de roda, mistura entre a cultura negra com a dos povos indígenas, né, brasileiros. O coco é um estilo tradicional do Nordeste. Então, tudo isso vocês podem estar pesquisando também, porque o nosso tempo aqui, né, ele é bastante curto. Na dança, nós temos também a capoeira, né, o samba, o axé, né, que é uma dança originária aí do afoxé, que tem origem nas tradicionais danças religiosas, o coco, o maracatu. Tudo isso são coisas que vocês podem estar pesquisando, visualizando aí na internet. E como eu falei, vem também a questão da indumentária aqui, né, das negras. E, como curiosidade, eu trouxe aqui alacá africano, tá? É a parte da vestimenta de baiana tradicionalmente encontrada nas ruas de Salvador e do Rio de Janeiro, tá? Então, se vocês observarem a negra, a baiana, né, tá ali com sua indumentária e logo ao lado vem mostrando, né, com essa indumentária, essa parte, esse tecido colorido aí, os vários jeitos como ela pode estar se vestindo, tá certo? Outro detalhe, né, são as máscaras africanas, né, que faz parte aí dessa arte herdada por todos nós, né? Os artistas africanos, eles também fabricavam esculturas e imagens. E nós temos agora alguns negros que foram importantes durante a história. Eles deixaram de ser vítimas e passaram a ser protagonistas, né, de suas vidas. E esse é o maior legado que a África nos traz, é a resistência, tá? Eu convido você também, que é um afrodescendente, a ser essa pessoa com brio, né? E que escreve a sua história, né? Nós temos aqui o Nelson Mandela, que ele é símbolo, né, de resistência e de uma luta pacífica, né? Buscando a igualdade entre os homens. Inclusive, ele foi o primeiro negro a se tornar presidente em seu país, que foi a África do Sul. E nós temos aqui frases que são impactantes, né, de pessoas que lutaram pela igualdade. Nós temos a primeira pessoa ali, que é uma negra, tá? E é a Rosa Parks. A história dela é muito chocante. Eu convido vocês a pesquisar sobre ela. E a frase é: eu era uma pessoa com dignidade e respeito próprio e não deveria me considerar pior que qualquer outra pessoa só porque era negra, tá? Ela em um ônibus, numa lotação, eles queriam que ela ficasse de pé para dar lugar ao branco, porque o branco era mais importante. Então tem toda uma história dela que é interessante pesquisar. Martin Luther King, né, é um ícone da luta africana, do negro, principalmente lá nos Estados Unidos, e ele dizia: eu tenho um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter.
E nós temos ali mais uma vez o Nelson Mandela, onde ele diz: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá? E eu quero que vocês pensem sempre assim como Nelson Mandela. Aproveitem, mesmo com esse distanciamento, mesmo com tanta dificuldade para que vocês estudem, levem a sério, porque essa é a melhor arma que a gente tem, né, para lutar por nossas vidas. E esse curta-metragem, gente, é uma sugestão para que vocês possam assistir, né? 3 negros que mudaram o mundo, né? E aí tem o link aí do YouTube. Aqui nós temos exemplos de filmes, né? Com protagonistas negros. Eu sou apaixonada por o Hotel Ruanda, não que a história seja, né? A história é de muito sofrimento, mas mostra muita coragem. E aquele Histórias Cruzadas, que é o último que eu coloquei ali, né? Ele conta um pouco, né? Ele faz ali um recorte da vivência de negros e conta de um jeito assim mais leve, né? Que traz aí um pouco de graça pra gente. Temos também aqui, né, algumas séries, né, que aparecem negros, esse primeiro aí, né, Cara, Gente Branca. Então tem vários que vocês podem também estar assistindo. E você? Quais artistas negros você conhece? Nós temos alguns aqui, mas, né, você poderia estar pensando, anotando aí os vários negros que você já assistiu, né? E agora nós temos aqui, né, alguém que não tem vergonha de mostrar a sua negritude. Então vamos falar também um pouquinho aí, né, sobre a questão dos cabelos, né? O cabelo do negro na sociedade brasileira expressa o conflito racial vivido por negros e brancos em nosso país. É um conflito coletivo do qual todos participamos, tá? Olha só, isso aqui o cabelo do negro é visto como ruim. É expressão do racismo e da desigualdade racial que percai sobre esse sujeito. Ver o cabelo do negro como ruim e do branco como bom expressa o quê? Um conflito. Por isso, mudar o cabelo pode significar a tentativa do negro de sair do lugar de inferioridade ou a introjeção deste, tá? Então, o cabelo do negro também hoje, né, tem sido utilizado como uma forma de mostrar resistência, né, e de não se sentir inferior. E nós temos aqui mais uma atividade para vocês, né? Olha que legal. O cabelo crespo, ao invés de falar cabelo ruim, né, o termo correto seria cabelo crespo, né, e afro é uma marca de identidade da raça negra. E aí essa atividade seria a seguinte, ó, recorte uma imagem de uma mulher negra, deixando apenas, né, o corpo e a cabeça, tenha em conta cortar o cabelo, então o cabelo você tira porque o cabelo você vai criar. Cole a imagem sobre uma folha branca. Refaça fazendo um cabelo afro usando algum material da sua preferência, né, ou que você tem em casa. Então feijão, botões, miçangas e assim vai. Agora é só se inspirar, ok? Divirtam-se e até a próxima aula.